Boa noite, sejam todos bem-vindos, meus amigos. Uma alegria estarmos juntos novamente na nossa live semanal da Casa dos Espíritas. Hoje nós teremos uma amiga muito querida que vai falar para nós, a Rosângela Nogueira. Rosângela, boa noite. Boa noite, Adriana. Que prazer estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande, um momento muito especial, com certeza. Para nós também, uma oportunidade de estarmos aqui com você. Para quem não conhece a Rosângela, ela está como presidente da Associação de Estudos Espíritas Emmanuel, uma trabalhadora incansável da doutrina, palestrante, e para nós é muito bom, é uma gratidão assim muito grande você ter aceito o convite, viu, Rô? A alegria é toda nossa, Adriana. Estamos muito felizes mesmo. E que hoje nós possamos aí fazer algumas reflexões, né, em torno do tema que nós trouxemos. E pretendemos estar nos utilizando aí das obras de Emmanuel, né, as citações de Jesus em Lucas, a palavra de Paulo em sua carta aos Hebreus, e certamente o benfeitor Emmanuel trouxe para nós nessas mensagens material, né, subsídio para a gente melhor compreender a necessidade que temos de fazer o bem e evitar o mal. Essa é a nossa pretensão dessa noite. Com toda certeza, e assim, melhor assessoria que essa não há, né? Não tenho conhecimento, Adriana. No momento, não tenho conhecimento. E creio que por muito e muito tempo, né? Eles serão nossos norteadores, né? Sem dúvida. Ficamos muito felizes por tê-los, né? É uma gratidão imensa que sentimos, não é mesmo? São muitas lições, assim, especiais que nós recebemos. Sim. Então, eu vou fazer a prece e depois eu deixo a palavra com você. E como a Rosângela já comentou, o tema de hoje é fazer o bem e evitar o mal. Então, vamos serenar os nossos pensamentos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, ao nosso Pai, que nos proporciona a oportunidade desta encarnação, de vivenciarmos todas as experiências necessárias ao nosso aprimoramento, à nossa evolução espiritual. Vamos pedindo a eles e à espiritualidade que nos acompanha, que nos envolvam em seu amor, em suas bênçãos, trazendo para nós a luz, o conforto aos corações, a saúde, o bem-estar a nós, aos nossos familiares, a todos aqueles nossos irmãos em humanidade, pedindo também a sua proteção a todos os que necessitam. Estejamos abertos a receber as reflexões dessa noite e possamos colocar em prática na nossa vida cotidiana o que aqui vamos ouvir e refletir. Abençoa também, Mestre Jesus, a nossa querida Rosângela, para que ela nos traga todas as lições preciosas que nos auxiliarão, que apaziguarão a nossa alma, nos fortalecerão no nosso propósito de nos tornarmos a cada dia melhores. Que as bênçãos do alto se façam presentes hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito bem. Fique à vontade, Rô. Obrigada, Adri. Obrigada, meu bem. Até, obrigada. Bem, meus queridos amigos, caros irmãos, companheiros de jornada terrena, nós então nos propusemos nesta noite a abordar o tema fazer o bem e evitar o mal. E o que nos motivou na escolha deste tema foram duas
mensagens de Emmanuel, contidas no livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Esta é uma obra que traz cerca de 221 verbetes, que são pequenas lições, ou nós podemos chamar de pequenas mensagens, que o benfeitor Emmanuel, a partir de uma citação encontrada no Evangelho, traz para nós a explicação do tema. E então, nós estávamos refletindo para a escolha desse tema de palestra, né, de bate-papo que a gente pretende fazer com vocês, e nos veio então esse item, a mensagem de número 41. Nessa mensagem de número 41, Emmanuel intitulou-a Recursos. E traz para nós o registro do evangelista Lucas, no capítulo 12, versículo 15, quando ele nos traz a palavra de Jesus, a sua mensagem. Disse Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, nós fazemos essa reflexão deste tema, que nos auxiliará nessa primeira mensagem, né, de Emmanuel, a compreendermos melhor da necessidade de fazermos o bem. Então, assevera Emmanuel, trazendo explicações para nós acerca dessa citação de Jesus. Frequentemente, quando nos referimos à propriedade, recordamos de imediato posses e haveres de expressão material e reconstituímos na lembrança a imagem dos nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre. Então, Emmanuel vem nos dizer que, frequentemente, quando ouvimos esse ensinamento de Jesus no tocante a nos guardarmos da avareza, nos vem imediatamente a lembrança de amigos, de conhecidos, de pessoas conhecidas, famosas, que têm a condição da posse, da fortuna, dos poderes de uma maneira geral. É a primeira imagem que nos vem, porque fazemos uma análise superficial daquilo que Jesus pretendeu nos dizer. E prossegue Emmanuel dizendo que fazemos essa referência a estas pessoas como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Ora, veja, né? Aí já começamos a perceber que há algo mais dentro dessa orientação de Jesus. Algo mais está querendo ele nos dizer, né? Porque não são os detentores da posse, da fortuna, os únicos responsáveis pela manutenção dos empregos, né? Pela divisão de rendas, enfim, por manter o equilíbrio no mundo. Entretanto, nós, assim agindo, escorregamos inconscientemente, sem percebermos, escorregamos para a fuga dos nossos próprios deveres. Quer dizer, pensamos assim, bem, esta orientação, este ensinamento não é para mim, não é para nós, que não possuímos a fortuna, que não somos bem aquinoados, né? Então, fazemos essa fuga do ensinamento. Afinal de contas, né? Muitas das vezes,
mal temos para as nossas necessidades e dos nossos, não é verdade? E prossegue Emmanuel dizendo, sem que isso nos isente das obrigações assumidas, em que pese nós não enxergarmos que o ensinamento, ele está para conosco, voltado para as nossas condutas. Nós, ainda assim, não admitindo a necessidade de reflexão e de buscar o sentido profundo do ensinamento, isso não vai nos eximir das responsabilidades que nós assumimos. É sempre a nossa percepção materialista. Porque a lei divina, ela estabelece que todos os seres irão progredir. É a lei do progresso, inexorável. Impedi-la seria como obscurecer o sol. Impossível. É a lei que está para toda a criação. Mas, em contrapartida, a providência divina garante as condições de progresso de todos os seres. Então, estamos sob a lei de progresso e nos é dado, na medida justa, daquilo que precisamos para evoluir, para avançar. E como costumamos dizer, é nem a mais e nem a menos, porque a justiça é perfeita e nos destina os recursos de acordo com o trabalho que temos a realizar. Prossegue, então, Emmanuel, asseverando que simbolicamente todos retemos capitais a movimentar. Então, Emmanuel nos traz a luz de que todos temos patrimônios, recursos que nos são ofertados e que, consequentemente, também precisamos nos guardar de qualquer avareza, de qualquer um desses bens, que estão para nós como instrumentos e possibilidades de progresso. Em cada instância regeneradora ou evolutiva em que nos encontremos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo. Então, vejam, já estamos conseguindo identificar um valioso instrumento para avançarmos e progredirmos. Valiosos créditos de tempo. Um dos instrumentos de que a justiça divina dispõe para nos auxiliar no nosso crescer. Na palavra de Emmanuel, o tempo tudo renova, tudo transforma. O tempo se encarrega de tudo colocar em seu lugar. E toda a imperfeição que hoje vemos, amanhã, em função do trabalho silencioso, mais assertivo, lento, mas definitivamente eficaz do tempo, todas as nossas imperfeições deixarão de existir. Então, esta valiosa ferramenta de que dispõe a providência está acreditada para nós em ciclos, créditos de tempo. Prosseguindo, Emmanuel nos diz que, através desses valiosos créditos de tempo, a providência divina nos considera iguais pela necessidade. Todos somos iguais pela necessidade. Todos carecemos da oportunidade e dos recursos para que nós possamos evoluir. Mas, ao mesmo tempo, ela nos diferencia uns dos outros pela aplicação individual que nós fazemos desses recursos. Porque temos a liberdade de atuar, temos o livre arbítrio. E nos utilizamos, então, desses recursos que nos vêm e desse ciclo de tempo que, para nós, podemos considerar o nosso nascimento, a nossa vivência e o período em que, então, cessa esse tempo
de caminhada, de evolução e de utilização dos recursos que a providência divina nos dotou. Tanto é assim que quando desencarnamos, deixamos os nossos nomes, deixamos os nossos cargos, títulos, bens, deixamos até mesmo o nosso corpo físico, deixamos os nossos entes queridos, os nossos familiares. O espírito vai prosseguir a sua etapa de evolução, mas aquele ciclo é encerrado, aquele ciclo, aquele crédito de tempo, ele está concluído. Até mesmo a nossa personalidade deixa de existir, pode permanecer na lembrança das pessoas. E até mesmo nós, quando retornarmos num novo processo reencarnatório, até mesmo nós estaremos deixando de nos recordar da personalidade que nós tivemos. Então, devolvemos todos os recursos que a providência divina nos ofertou. E daí tiraremos, então, o aprendizado. Seguindo Emmanuel, nos diz que todos nós somos convocados, nas palavras de Emmanuel, convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades todas as outras de que nós sejamos detentores. A favor de quem? Poderia ser que pensássemos que seria para nós. Poderia ser, não é? Mas Emmanuel nos diz que somos convocados a utilizarmos, empregarmos muito bem estes recursos em favor dos outros. Em favor dos outros. Assim assevera Emmanuel. E será que ele estava correto no seu dizer? Para isso, nós fomos buscar a questão 629 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz o seguinte questionamento: que definição se pode dar da moral? A moral, dizem os espíritos elevados, é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. A moral é uma regra de conduta. E se funda esta regra sobre a observação da lei de Deus. Vejam, o homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos. Porque então ele observa a lei de Deus. Então, corretíssimo Emmanuel quando assevera que esses recursos dos quais todos nós somos dotados estão para utilizarmos em favor dos outros, né? Para que assim, agindo, possamos nós, com todas as possibilidades que o Pai nos concede, realizar progresso. Prosseguindo, Emmanuel nos diz também que, porquanto, pelas nossas próprias ações, nós seremos valorizados ou depreciados, enriquecidos, aumentados ou podados, retirado, diminuído em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Contabilidade da eterna justiça. Permaneçamos assim, atentos às menores oportunidades de ajudar, que se nos ofereçam em toda a nossa experiência do cotidiano, aproveitando-as sempre, todas as possibilidades. Por quê? Porque se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, no banco da vida,
A carteira do suprimento espontâneo nos enviará, estejamos aonde nós estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade a que tenhamos direito, sem que haja de nossa parte nem mesmo a preocupação de sacar. Então, a nossa conclusão, diante desta mensagem de Emmanuel, é de que devemos, sim, fazer o bem. E o que gostamos muito de fazer, depois que utilizamos da leitura dessas mensagens, né, desses dizeres de Emmanuel, é retornar para lermos com outro olhar, com um pouco mais de cuidado, para a citação da qual Emmanuel buscou se basear para nos trazer a sua instrução. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, utilizemos estes bens, valiosos recursos, verdadeiras pérolas que nos são concedidas, para utilizarmos em favor do nosso próximo, e estaremos assim atuando na obra do Pai. Então, daí, tiramos parte do tema do nosso pequeno bate-papo, fazer o bem. E, na sequência, a mensagem de número 42, onde Emmanuel intitulou-a No Trato Comum, há uma citação de Paulo, o apóstolo, quando ele, em carta aos Hebreus, nos diz: nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ora, estamos buscando aqui o entendimento nessas palavras em que Emmanuel irá discorrer sobre estas questões, a mensagem, a conclusão de se evitar o mal. Para isto, precisamos refletir o que é o mal. Precisamos buscar compreender. E fomos justamente consultar na obra em que Emmanuel nos esclarece que o homem, acreditando mais em si do que na providência divina, transforma a sua própria fragilidade em focos de ação contrário ao bem. Então, não há nenhum problema em crermos ou termos mais fé, e termos fé em nós. A questão está toda ela em acreditarmos e termos mais fé em nós do que em Deus, do que na providência divina. Quando sabemos da nossa necessidade, da nossa pequenez e do quanto somos ainda tão frágeis nas nossas ações, sendo que estamos todos em busca desse aprendizado indispensável para que nós possamos nos manter equilibrados e nos utilizando desses recursos, dessas ferramentas de que o alto a todos nós dispõe, para que saibamos melhor utilizar. Então, toda vez que nós acharmos que com estes recursos nós saberemos melhor o que fazer do que observar a lei divina, a lei de Deus, a lei que nos pede e nos traz por meio do Evangelho, esse senso moral, toda essa moral do Cristo, como sendo uma verdadeira regra do bem proceder, toda vez que nos afastamos, nós incorremos, então, em más ações. Prosseguindo na assertiva de Emmanuel, ele diz que é razoável estejamos sempre cautelosos, a fim de não estendermos o mal ao caminho alheio. Então, se na mensagem anterior fomos exortados pelo benfeitor a fazer o bem aos outros, aos nossos semelhantes, né? Nesta mensagem seguinte, ele nos indica:
vamos evitar o mal. As outras pessoas, colhem os frutos das nossas ações e oferecem-nos de volta as reações consequentes. Ora, se nós estamos a plantar espinhos nos corações, certamente não haveremos de recolher de volta frutos doces, saborosos. Portanto, nos pede o benfeitor não estendermos o mal ao caminho alheio, porque estaremos recolhendo-o de volta, não é? Daí, o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência. A própria consciência, agindo dessa maneira, estaríamos ferindo a nossa própria consciência? Estaria Emmanuel correto na sua assertiva? Aí fomos também buscar a questão de O Livro dos Espíritos, na questão 621, onde onde está escrita a lei de Deus na nossa consciência. Então, nós tivemos aí impressos em nossa própria consciência as leis divinas, as leis morais. E quando nós agimos de maneira a estender o mal aos nossos semelhantes, nós ferimos, sim, a nossa própria consciência, porque estamos agindo de uma maneira contrária daquela para a qual todos nós fomos criados. A lei divina governa o mundo. Essas leis universais de amor, de equilíbrio, elas estão impressas em nós. E toda vez que nos afastamos ou passamos ao largo das leis, ao largo da prática do bem e do amor, o que ocorre? Nós estamos plantando nos corações daqueles que têm suas relações conosco, estamos plantando espinhos, e serão as consequências desagradáveis que nós estaremos colhendo ao longo do caminho. Ele nos pede assim, Emmanuel, que nós hajamos dessa maneira, no instinto, né, na intenção de não ferir a própria consciência, seja policiando as nossas atitudes, selecionando palavras. Nós podemos muito bem fazer melhores escolhas e já sabemos do quanto, muitas vezes, uma palavra nossa pode fazer do dia de alguém. Às vezes, pela manhã, nós podemos enviar uma mensagem, podemos utilizar do WhatsApp e podemos, inconsequentemente, enviar uma mensagem que possa vir a tornar o dia de alguém menos feliz, né? Então, Emmanuel nos diz para que a gente selecione, policie. Ora, o WhatsApp ainda dá para a gente apagar, né? Ainda a gente apaga para nós, e podemos apagar para todos, né? Mas e as palavras que nós dizemos? Aquelas que nós já emitimos, que já estão vibrando no universo, não podemos recolher. Assim as atitudes. Portanto, Emmanuel nos pede que nós vigiemos a nós mesmos, a fim de que possamos viver em paz à frente dos nossos semelhantes, assegurando tranquilidade a nós mesmos, pois que tudo que nós estendemos para o próximo recebe, processa e nos devolve. Não é assim? Em muitas circunstâncias, prosseguindo nessa orientação muito especial, muito importante de Emmanuel, ele diz que em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa. Ora, flertamos com a autocomiseração, com a autopiedade, com a reclamação, em um círculo vicioso que muitas vezes nós não percebemos.
e que devemos buscar limitar esses momentos na nossa existência, a fim de que nós não venhamos, então, a também levar consequências ruins e negativas aos nossos irmãos. E diz Emmanuel assim que nós, então, superestimamos os nossos problemas. E é bem verdade. Nossos problemas são sempre os maiores. Em que pese vivenciarmos em um mundo onde tanta dor e tanto sofrimento ainda campeiam, nós, inadvertidamente, nos posicionamos como sendo os daqueles que trazem os problemas mais difíceis. Supomos, segundo Emmanuel, nossas dores maiores e mais complexas que a dos vizinhos. Fazemos isso. Consideramos que a nossa dor, ela é infinitamente maior que a dor do outro, não é? O calor que a gente está vivendo, nós dizemos aí que temos um sol para cada, não é? Estamos vivendo dias muito quentes e reclamamos. Às vezes fazemos observações, vamos dizer, né? Outras ficamos constantemente reclamando e não vemos que há tantas pessoas que as suas atividades, elas estão sempre em contato com as adversidades do clima. Ora o sol, ora a chuva, ora os ventos, ora o frio, né? Os nossos companheiros que trabalham na construção civil e tantas outras atividades, não é? Mas nós achamos que nós é que somos os detentores das dores maiores. E, vejam, o que Emmanuel coloca, animalhamos o nosso próprio egoísmo. Então, nós vivemos como se o mundo circulasse ao redor de nós próprios, como se fôssemos o centro do mundo, centro do universo, nas nossas percepções de situações que venhamos a vivenciar em função de situações corriqueiras, comuns no caminho. Com isto, Emmanuel nos diz que nós cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Passamos, então, a termos desabrochando em nós espinheiros mentais, diz Emmanuel. Os espinheiros fazem o quê? Eles espetam, eles ferem, né? Suscetíveis de golpear quantos renteiam conosco, quantos estiverem ao nosso redor, esquecendo de que nós influenciamos e somos influenciáveis, que nós vivemos em um mundo em que nossas vibrações, elas estão sempre a levar para o outro daquilo que nós vibramos. E todo momento nós somos, então, influenciados pelas vibrações de uns para com os outros. E vivemos, então, a assimilar as ideias ou a rechaçá-las de acordo com o nosso padrão de vibração, de pensamento, de sentimento do momento. E daí, diz Emmanuel, quantas sugestões infelizes teremos nós coagulado no cérebro dos entes amados? Quantas, inadvertidamente e sem pensarmos que poderíamos evitar, não é? É um mal que nós poderíamos evitar. Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz? Quantos gestos teríamos nós realizado em função, ou arrancados da sombra pelas nossas observações vinagrosas, quando nós só vemos o lado ruim das pessoas, dos acontecimentos e das coisas, porque estamos nesse padrão de vibração em que a reclamação, a desdita, se tornou algo habitual e comum em nós. Mas Emmanuel nos pede, recatemo-nos contra semelhantes daquilo que ele chama
calamidades que se instalam nas tarefas do dia a dia, quase sempre sem que venhamos a perceber, e que certamente vão estar encontrando ressonância no mundo espiritual, quando nós estaremos atraindo companheiros em padrões de vibração semelhantes, que se juntarão a nós e estaremos então fazendo da vida tão bela e consentida, maravilhosa e rica em recursos, para que nós possamos desenvolvê-los e possamos utilizá-los a benefício de todos, fazendo com que nós façamos aquilo que Emmanuel, na mensagem anterior, já nos exortou. Percamos tempo. Então ele diz, não percamos tempo com todas as nossas reclamações e lamúrias. Embora nós estejamos sendo visitados pelas ofensas, pelas discórdias, pelas angústias e pelas trevas, nós não devemos perder esse maravilhoso e valioso crédito de tempo, porque, assevera Emmanuel, todo o tempo é de Deus. Então, é uma ferramenta valiosíssima. E façamos assim para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que nós atuamos. Então, não vamos perder nosso tempo com lamentações, sabendo que todas as situações que nos chegam, elas são portadoras de lições, e toda crise, todo conflito e toda situação como essa em que nós vivemos presencialmente, né? Agora falamos sobre esse momento adverso para muitos de nós, né? Sabemos que todas as crises levam ao aprimoramento. A crise leva ao conhecimento. Nós somos, assim, estimulados, ainda que dessa maneira, a buscar melhorias. E há um dado bastante interessante que já se observa que, apesar de que o momento em que vivenciamos, de que por conta de uma pandemia, nós fomos levados, então, a vivenciar a vida em família de uma maneira quase que coercitiva, não é verdade? Apesar de que tenham surgido casos lamentáveis de violência doméstica, de discussões, de agressões e até mesmo de separações, o fato é que, em que pese todas essas situações não felizes que ocorreram, muitos estudos têm revelado que as famílias têm, por conta deste período, apertado mais os seus laços. Pais que não tinham tanto contato com seus filhos estão desenvolvendo uma amorosidade e percebendo a valorosidade, valorizando esse momento presente junto aos seus filhos. Da mesma forma, as mães estão vivenciando muito mais, assim, profundamente, fortemente, o seu papel de mãe, porque estamos todos sendo levados a essa vivência, convivência maior em família. E estão surgindo aí laços mais felizes, laços mais apertados, né? Sentimentos que estão sendo melhor consolidados, estão se conhecendo melhor as pessoas da família. Então, nós vemos que, em que pese situações que não gostaríamos realmente de verificar, há um grande benefício que está fazendo com que as famílias estejam se reestruturando melhor, né? Estejam aí reconstituindo relações que às vezes estavam ali, relações que haviam se distorcido, estão encontrando ensejo, ainda que forçosamente, a melhorias, não é mesmo? Isso entre tantos outros, né?
outras situações, outros relatos que chegam de melhorias e tantos outros ainda que nós só estaremos realmente verificando com muito maior critério quando nós pudermos ter vivenciado já essa crise e será possível fazer o balanço, né, um balanço mais acertado, mas, né, o balanço real da situação. Mas sabemos que ela é portadora de muito crescimento e de alavancar de progresso em todas as áreas. Bem, vamos dar encerramento então aqui e fechamos então com a orientação de Emmanuel nessa mensagem de número 42. Todos nós, todos necessitamos de felicidade e de paz. É isso que nós buscamos, é isso que nós queremos todos os dias. Para nós, para os nossos, queremos para todos felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação. Novamente entrando aqui, o instrumento do tempo que tudo renova, que tudo transforma, que fará das nossas tantas imperfeições de hoje a luminosidade, a luz, né, o espírito de imensa luz que nós estamos fadados, queiramos ou não, iremos alcançar. Porque assim a lei divina nos criou e nos tem ofertado de todos os recursos para que nós caminhemos. Tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção do sol. Então, que façamos nós a parte que nos compete, porque todo o resto nós já recebemos do nosso Pai amoroso, do nosso Pai bendito. Então, temos a oportunidade de refletir na necessidade de fazer o bem e na cada vez mais urgente, né, necessidade de nós evitarmos o mal, tornando a vida dos nossos semelhantes mais agradáveis, mais felizes, mais cheias de paz e, consequentemente, a nossa vida também, ela própria, cheia de paz. Recordemos assim da semente. A semente, ela é colocada no seio da terra, né? E ali ela recebe todos os nutrientes que ela precisa. A terra generosa, ela recebe a água da chuva, recebe a luz do sol. O trabalho da semente é apenas o de romper a sua casca. E até para isso, ela conta com a ajuda dos vermes da terra, que vão ajudando-a para que ela possa se libertar da sua casca. Então, vejamos nesse exemplo que a semente, rompendo e fazendo o seu papel, cumprindo com aquilo que lhe cabe, a semente irá se transformar em uma bela e frondosa árvore, cheia de folhas, cheia de frutos e de flores. Então, reflitamos que tudo já nos está ofertado pela amorosidade de um Pai que colocou em nossa consciência suas leis e na natureza há mancheias os exemplos valiosos da ordem, do amor, do progresso, de tudo aquilo que nós devemos nos pautar ao conduzir a nossa vida, a nossa existência perante os nossos semelhantes. Assim, nós agradecemos pela oportunidade de podermos refletir sobre essas palavras de Emmanuel e indicamos como livro de cabeceira, Ceifa de Luz, ele é da coleção Fonte Viva, tem maravilhosas obras nessa coleção, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva e Vinha de Luz. Então, que busquemos ler estas páginas, essas pequenas mensagens de Emmanuel, ao nos prepararmos aí para retornar ao mundo espiritual durante a nossa noite, que nós certamente estaremos muito bem acompanhados de amigos espirituais
que nos auxiliam a melhor nos conduzir também nas nossas ações, quando nós voltamos ao mundo espiritual a fim de prosseguir tarefas que também já iniciamos. Agradeço a essa oportunidade e que todos possam ter uma semana abençoada e cheia de paz. Assim, nós vamos então fazer uma prece de encerramento. Eu não sei se a Adriana gostaria de dizer alguma coisa. Oi, Rô. Eu gostei muito da escolha das mensagens, porque, bom, Emmanuel, a gente até dispensa comentários, né? Nós sabemos desse espírito elevado, de muita sabedoria, conhecemos toda a história e aí nos alegra muito saber que esse espírito que hoje nos traz tantas lições nos inspira como exemplo de caminhada, porque nós também chegaremos a esse ponto, né, de iluminação. Então, e essa escolha que você fez das mensagens é muito oportuna, para nós sempre nos recordarmos e refletirmos a respeito. Quando você falou do tempo, da questão do tempo, realmente o tempo é um bem muito precioso que nós precisamos saber aproveitar, né? Quando o Emmanuel coloca isso, tudo que nós vivenciamos tem relacionado o tempo. Às vezes nós deixamos passar esse tempo com coisas que não são tão úteis assim ao nosso crescimento, envoltos que nós estamos no cotidiano, nas situações da nossa vida terrena, e às vezes nos deixamos de nos dar conta de que somos espíritos imortais e temos uma trajetória, e essa oportunidade da encarnação é muito curta, né? Muito curta, é um ciclo limitado, né? Ele está delimitado. Exato. Então, se nós perdermos o nosso tempo, como que nós vamos depois, né? Até mesmo para solicitarmos novamente a oportunidade, né? Que créditos nós teremos, não é verdade? E outra parte, quando você aí fala, né, de fazermos o bem, buscarmos sempre olhar para o outro, e quando e que seja necessário que nós deixemos de fazer o mal, no sentido, às vezes, até, como você colocou, né, de forma inconsciente, nos deixamos levar no nosso dia a dia e acabamos nos envolvendo nessa sintonia, né? E os espíritos já nos trouxeram, né, nas lições, que não é necessário apenas fazer o bem, né? Quer dizer, não é necessário apenas deixar de fazer o mal, mas sim fazer o bem, porque o que nos faz crescer não é só a ausência, né, do mal, mas sim o exercício do bem, é isso que faz toda a diferença. Então, muito oportuna a escolha. Não fazer o bem é mal. Exatamente. Muito bom, né? São reflexões assim de Emmanuel que nos fazem assim viajar, né? Porque nos elevam realmente. Sem dúvida. E nós devemos estar sempre buscando essas reflexões, porque nós no dia a dia acabamos mesmo na correria do dia a dia não nos apercebemos de que nós estamos entrando em um circuito, não é verdade, de reclamações. Nós estamos apenas olhando as dificuldades, o lado ruim de tudo, de todos, e com isso vamos vibrando esses sentimentos em nós, né? E criamos realmente espinheiros. E aqueles que conosco convivem que são os que recebem, né, daquilo que nós estamos vibrando, causamos mal, sem querer e sem perceber. Então, esse é um mal perfeitamente evitável, né? Nós podemos evitar, não é verdade?
Sem dúvida, vigiando os Podemos e nossos devemos evitar. pensamentos, vigiando os nossos Vigiando os pensamentos, nossos as nossas pensamentos. palavras, não é? Porque muitas vezes nós não verbalizamos, mas o pensamento, ele viaja, não tem distância e tem força, né? Então, são ondas que vibram, né? E que, como você bem colocou, chegam às pessoas e às vezes nós nem nos damos conta disso. Então, a importância do vigiar e orar, né? Sim, Nós temos sempre que ter em mente tudo isso. Sim, sim, é um exercício, né? Um hábito que nós devemos ir assimilando, né? E ir colocando nas nossas vidas, né? Para que sejamos mais felizes e tenhamos paz, né? É tudo que a gente quer, não é verdade? O que melhor do que nós encerrarmos o nosso dia, né? Felizes, com a nossa consciência em paz, motivada pelo fato de termos atendido aos nossos deveres, né? E termos levado para quem convive conosco, esteja onde estiver, né? Esses são os outros que Emmanuel se refere. Não as pessoas que estão nas diversas partes do mundo, onde nós não temos alcance nem condições, né, de auxiliá-las. Os outros são todos aqueles que estão em relação conosco, né? Se dermos conta, já terá sido um grande passo, um grande avanço, não é verdade? Com certeza. O alcance é muito maior do que nós imaginamos, né? Nossa, e isso vai reverberando, né? E toda vez que a gente recebe uma boa ação, nós somos estimulados a devolver essa boa ação. Às vezes, nem sempre para aquele que nos ofertou, mas assim vamos gerando, né, para o nosso semelhante, até um provérbio que diz, gentileza gera gentileza. E é verdade, né? Imagine um mundo em que as pessoas disputem quem é mais gentil. Olha só, não é? Então Um sonho, nos né, que pautando. precisamos construir. Precisamos construir, cada um de nós, né? Individual e coletivamente, né? Mas essas obras, essas orientações, essas reflexões que nós encontramos nessas obras, elas vão nos levando, né? E quando perguntado pelos espíritos superiores, por Kardec aos espíritos superiores, sobre quem pode compreender a lei divina, os espíritos respondem que é o homem de bem e todo aquele que busca compreendê-la, todo aquele que a busca, todo aquele que pega uma obra e vai compulsá-la, né, buscando compreender, buscando assimilar o conteúdo, o ensinamento e, em sequência, passando a praticar, né, passando a fazer e a melhorar-se pouco a pouco, mas esses, né, aqueles que, tendo próximo de si, como todos temos, e as faculdades que nos permitem a inteligência, né, para que a gente possa compreender, todos esses têm as condições de compreensão sobre a lei divina. Então, é um caminhar, né, para nós, mas nós chegaremos lá. Estamos aqui nos esforçando, né? Sim. E as oportunidades nos são dadas a cada novo dia. Cada novo dia. Depende de nós. Cada novo ciclo de tempo. Vamos aí depositar no fundo, né? O fundo de solidariedade ao nosso semelhante. Vamos aí nos faltando nessa orientação que traz Emmanuel, juntamente com os espíritos, né, da pleia de Jesus, responsáveis pela codificação da doutrina espírita, né? Ele como sendo um dos, né, que participou também e prossegue trazendo essas luzes para nós, nos ajudando a compreender, nos ajudando a ampliar o nosso raciocínio. Então, é um benfeitor muito querido entre nós, não é mesmo? Sem dúvida. Né? Ficamos muito felizes. Então, mais uma vez, gratidão a você por aceitar o convite. E antes de você fazer a prece, eu só queria desejar a todos aí que nos acompanharam, amigos muito queridos que estão todas as semanas conosco,
e também alguns que não vemos já há bastante tempo, e que hoje estão aqui conosco. A nossa gratidão a vocês que compartilham dessa doutrina maravilhosa, que conosco vem buscar esse aprendizado, que vocês tenham uma semana de muita luz, e na próxima semana teremos aqui a Marli Sansão, então aproveitem e estejam novamente conosco. Nesse mês de outubro, é o mês Outubro Rosa, das mulheres, conscientização com a saúde, os cuidados, e vamos cuidar do lado espiritual, e nesse mês a palestra é do time feminino. Todas as quartas-feiras teremos uma amiga aqui conosco para nos trazer lições dessa doutrina consoladora. Então, boa noite a vocês todos. Rô, muito obrigada, e eu vou pedir então que você encerre com uma prece para nós continuarmos com essa energia tão benéfica que tem sido nos trazida por meio dessas palavras, dessas lições. Muito bem, eu que agradeço, Dri, e ficamos aí à disposição, né, porque sabemos que esse é um trabalho que temos aí que estar dando prosseguimento, continuidade, então que nós possamos prosseguir em reflexões, né, parabéns para você pelo trabalho que também vocês vêm fazendo, e gostaria também de dizer, pedindo só um minutinho, nós estamos também para iniciar o NEP em Rio Claro, né, o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho. Excelente. E sugestão, maravilhoso, né? Porque todas as cidades têm, e quando você via Rio Claro, não tinha, né, o NEP, mas terá. E quando fomos, como nós sabemos, cada NEP tem um nome, né? Que NEP Paulo de Tarso, né? NEP Emmanuel, que também existe. Mas uma querida colega da nossa casa teve a intuição e nos sugeriu o NEP Lívia. Então, nós ficamos assim... Nossa, lindíssimo. Ficamos assim maravilhados, né? Porque sabemos que é uma benfeitora da humanidade, né? E que tem uma grande relação com o Emmanuel, então nós vimos ali que realmente é um trabalho que vamos ter aí uma grande felicidade de realizar. Agora, no dia 10, nós vamos estar recebendo o Arthur Valadares, ele vai dar para nós aí o start desse grupo de estudos, né? E certamente vão ser momentos muito bons que nós vamos viver também, buscando, no nosso caso aí, a orientação que Arthur nos passou, né, uma sugestão para que a gente nos debruçássemos sobre as parábolas de Jesus. Então, eu também posso dizer, né, quem não gosta de ouvir as parábolas de Jesus, não é? Então, assim, eu amo, né? Então, eu estou muito feliz e tenho certeza que nós vamos ter momentos aí de grande aprendizado, de profundas reflexões e de muita alegria aí, né? Dando continuidade aos estudos, que nunca devem faltar, né? Sem dúvida. Depois, então, nós compartilhamos na nossa página do Facebook as informações, para que todos tenham acesso, possam se inscrever, participar. Com certeza vai valer muito a pena. Vai ser muito bom. Assim, nós estamos iniciando as atividades, né? E o Arthur aqui está nos dando aí as diretrizes, porque a gente vai seguir aí daquele material que ele já tem, né? Do trabalho que ele já vem realizando. Então, nós vamos aí aproveitando dessa experiência imensa que ele traz, né? Para a gente, então, seguir buscando, né? Tendo-o como diretriz. Então, vai ser muito bom, tenho certeza. Estamos muito felizes também. Parabéns pelo trabalho aí, viu, Rô? É muito importante nós termos essas oportunidades. Eu me lembro que o Edson sempre falava que ia até São Carlos para fazer
o estudo semanal do NEP, e agora nós temos aqui em Rio Claro, né? Teremos aqui. Por hora, nós ainda teremos, né, de maneira remota, né, em função da situação atual. Mas certamente nós estaremos utilizando a forma híbrida, né, como eu acredito que tudo vai caminhar para isso, né? Também acredito que sim. Não é? Nós estamos num caminho que é um caminho que não tem volta, né? A gente tem que utilizar das ferramentas para fazer da melhor maneira possível a divulgação da doutrina espírita e torná-la acessível a todos, né? Eclética, né? Que ela possa chegar a todos aqueles que precisam, né? Então, vemos que há um alcance muito grande e a possibilidade que nós vemos é de realizar as atividades de uma maneira híbrida, né? Presencial e remotamente, né? Com as ferramentas que temos e que certamente vão se aprimorar muito mais. A partir de agora, vamos ver muitas coisas aí já melhorando. Tivemos grandes avanços, né? Já tivemos, mas uma boa internet já vai ser aí um item, né? Necessário. De prioridade, né? Não é verdade? Sim. Não só o ar-condicionado, que o ar-condicionado é um item de necessidade, já sabemos, né? A internet boa, né? Uma banda larga aí, também vai ser algo que a gente vai buscar, não é verdade? Sim, que é justamente quando o espaço físico também não comporta todos aqueles que poderiam estar presentes fisicamente, é uma forma de continuarmos aí contribuindo para que isso chegue a mais pessoas, né? Então é importante. Sim. Aqueles que não podem se deslocar, né? As distâncias, as necessidades físicas de saúde, até mesmo nós, né? Sabemos que chegará um momento que também teremos dificuldades. Então, vem realmente para alavancar progresso, né? Sem dúvida. Que bom. Então, Rô, obrigada. Depois compartilharemos essas informações do estudo. Sim. E vamos agora, então, à nossa prece, ao nosso encerramento. Que todos recebam todas as bênçãos do alto por essas palavras da nossa amiga. Muito bem. Então, vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos queridos amigos espirituais, esses valorosos, amorosos companheiros, dedicados a trazer o conhecimento, as luzes de compreensão, tirando dos nossos olhos a cegueira em que muitas vezes insistimos em permanecer, que possamos todos, envolvidos no aprendizado, que nos renovará pensamento e sentimento, possamos todos beber dessa água bendita que o Pai derrama, faz chegar para todos nós. Assim rogamos nesse momento, Senhor, unidos em prece, possam os benfeitores estarem presentes em todos os lares, levando para cada um dos nossos irmãos o trabalho de amor, do passe magnético, da vibração, do bem, para cada um atendendo às suas necessidades, necessidades físicas, necessidades psíquicas, espirituais, emocionais. Que possamos todos também receber a aplicação de fluidos regeneradores na água que deixamos na forma do remédio para tratamento, Senhor, de todas as nossas necessidades. Que Jesus e os seus emissários divinos, sempre amorosos, abnegados e dedicados ao auxílio de todos nós, possam, Senhor, nesta noite, permanecerem conosco em nossos lares, a infundir-nos os pensamentos renovadores da prática do bem, do crescimento pessoal e espiritual,
que possamos, enfim, Senhor, prosseguir a nossa caminhada, vivenciando cada dia mais o sentimento bendito e poderoso, Senhor, do amor de uns para com os outros. Obrigado, Senhor, Mestre Divino, que a tua luz resplandeça sobre todos nós, que os nossos amorosos benfeitores possam sempre nos intuírem no amor e no bem. Que assim seja, Pai. Obrigado, Senhor. Sim, sim. Que assim seja. Obrigada, Rô. Eu que agradeço. Beijo enorme para vocês. Saudade de todos aqueles Saudade que nós não temos tido a oportunidade de ver. Que Deus possa nos abençoar cada dia mais. Sem Muita dúvida. felicidade de estar aqui com vocês. Ah, nossa, Beijo também. nos corações. Beijos, boa noite a todos. Boa noite.